Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para todos, até para a imprensa, é 2024. Sabe de quem era o governo? Do Lula, o ex-presidiário. Foi quando, em 2023, dá para a senhora ver, eu sei também, para o Brasil também, em 2023, abaixo desse gráfico que está no teto, é um outro abaixo. É em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem está roubando aqui aos montes dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora? É claro, é real. A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na INSS havia validação de cadastro anualmente? De beneficiário de descontos associativos. Quando foi? Que época? A senhora desde 2006 era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação Não, anual. a pergunta é outra. A pergunta é quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor. A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Não está muito evidente que esse descontrole, de forma exponencial, cresceu no atual governo Lula. Está muito evidente, os gráficos mostram isso. E não é à toa que a gente percebe que acontece exatamente nesse governo esse descontrole, porque a gente está vendo as estatais do Brasil. As estatais dando prejuízo, quando davam lucro até pouco tempo no governo anterior, agora nós estamos tendo prejuízo por cima de prejuízo. Então, forte não é controle dessa turma que está no poder, e essa CPI tem o dever de demonstrar para a população exatamente o que aconteceu com cada brasileiro que foi lesado aqui. Pessoal, já começou a CPMI para investigar quem foi que roubou os aposentados. E vejam só, os deputados e senadores nesse dia de hoje já começaram descendo a lenha, descascando o bambu. E vejam só, trouxeram essa senhora, que é a defensora pública delegada, para prestar esclarecimentos. E ela disse que sabia que estava havendo roubo dos aposentados. Ela vai dar alguns esclarecimentos aí, mas vejam só, o Rogério Marinho vai fazer algumas perguntas que ela vai ficar sem resposta. Eu quero deixar aqui para vocês, porque vocês vão ver as falas do senador Rogério Marinho, senador Girão e do Crisóstomo. Bora assistir esse vídeo agora, mas antes deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e bora para o conteúdo. Você é a voz do povo, doutora, tá? Eu vou iniciar, ficando até de pé, mostrando um gráfico. O gráfico que é público, do roubo dos aposentados. Eu sei que a senhora consegue ver daí. A senhora está vendo um gráfico mais compridinho aqui para vertical? A senhora consegue ver, né? Sim. Isso aqui foi em 2024. Esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para todos, até para a imprensa, esse gráfico aqui é 2024. Sabe de quem era o governo? Do Lula, o ex-presidiário. Foi quando, em 2023, dá para a senhora ver, eu sei também, para o Brasil também, em 2023, abaixo desse gráfico que está no teto, é um outro abaixo. É em 2023, no governo do Lula. Portanto, Brasil, eu estou mostrando aqui números reais. Até para os petistas que estão aqui, eu não sei, talvez eles não conheçam ainda o gráfico. Está aqui, ó. 2024 é no teto. É no teto. Recorde. Então não tem dúvida. Quem está roubando aqui aos montes dos nossos aposentados pensionistas e quilombola, doutora? É claro, é real. Quando eu assumi a Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária, agosto de 2023. Pronto. Aí. Então, a partir de 2023, foi quando cresceu exponencialmente e 24 foi no teto. A senhora tinha conhecimento disso? Tinha conhecimento. Ah, ok. Sim, senhora. A senhora pensando nos vulneráveis, nos analfabetos, nos indígenas, que eu sou indígena tucano, isso tocou no seu coração? Com Essas certeza. pessoas sendo roubadas por esse governo?
Com certeza, eu atendi várias pessoas nessa situação. A voz do povo também é da DPU. Muito bom. Gostei do que a senhora falou. Se a DPU tem essa sensibilidade, por que a DPU concordou e concorda, me parece, com esse acordo em os nossos velhinhos e velhinhas, deficientes físicos, vulneráveis, tem que assinar um acordo para não recorrer à justiça? A senhora não acha uma contradição isso? A DPU aceitar e não defender contrariamente isso? DPU continua defendendo. Acredito e me surpreende que OAB assinou esse acordo. Ministério Público Federal assinou esse acordo. Não, eu estou falando da DPU. E a cobrança é em cima da Defensoria Pública da União. Eu vou lhe dizer por quê. Defensoria me parece que é para defender. Ministério Público não é defender. OAB não é defender. Mas Defensoria, senadores e deputados, não é para defender? Então eu acho que a DPU está precisando se inteirar com a sua missão. Se a Defensoria Pública da União é defender em especial os nossos vulneráveis, por que não estancar os descontos imediatamente ao tomarem conhecimento do roubo dos aposentados, em especial em 23 e 24? A senhora tem essa informação? É o que eu sempre perguntei dentro do grupo do GTI. Essa informação, eu não disponho dessa informação. A senhora tinha conhecimento do roubo pelo sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico? Não. Nunca ouviu falar nele nesse período? Posteriormente às operações, quando iniciou, quando foi deflagrada a operação da Polícia Federal, sim. Anteriormente, não. E me parece que estão desviando a finalidade da Defensoria Pública da União. Eu estou falando como povo, como analfabeto, como vulnerável, como indígena que eu sou e como quilombola que eu também sou. É triste ver o posicionamento da DPU acatar e aceitar isso. Um acordo para eles receberem o recurso e não recorrer à justiça. Eu defendo recorrer à justiça para todos os que estão sendo roubados. Todos, doutora. Todos. As pessoas perguntaram por que o Ministério Público atuou tão pouco na época do presidente Bolsonaro. Porque teve pouco a fazer, doutor. Os pedidos de exclusão de descontos associativos, eu chamo a atenção da senhora, em 2020 foram 43 mil por ano. Chegaram a 117 mil em 2022, passando por 53 mil. Quando foi em 23, foi para 465 mil pedidos de exclusões. Em 2024 foi 1.515.000 pedidos de exclusões. 1.515.000 pedidos de exclusões, né, de pessoas que se sentiram lesadas, burladas no seu direito e foram ao INSS pedir que excluísse aquele benefício aqueles descontos que eles não tinham dado causa. E aparentemente o governo ficou em paz, não achou que havia nenhum problema. E só se manifestou, e aí vamos aqui para a primeira parte da narrativa. Houve um aumento de ACTs, eu escutei aqui, dito por nossos amigos, em 2019. Não é verdade. Em 2019, se começa o ano com 16 ACTs, se termina com 14. Que explosão é essa? Ao contrário, é implosão. Né? Quer dizer, teve um número menor de ACTs no final do ano de 2019 do que no início de 2019. Então, por favor, gente, vamos ter responsabilidade do que a gente está falando, porque a gente está falando aqui para a sociedade brasileira. Em 2019, doutora, 4 entidades foram descredenciadas, né, em função de denúncias
dessas 40 e tantas mil reclamações, 4. Mas em 2024 nenhuma foi descredenciada com 1.514.000 denúncias de pedido de exclusão. Me parece que há aqui uma comparação a ser feita. Mas a gente aqui está querendo saber quem roubou. Se tiver gente que deu causa a esse problema em 2021, 22, 19 ou 20, a gente quer saber quem foi, né? Quem esgarçou os mecanismos de controle. A senhora, desde quando havia validação do cadastro? De 2006 para cá. Quando foi que houve? Estou lhe perguntando. Quando foi que houve? Quando é que na UNSS havia validação de cadastro anualmente, de beneficiário de descontos associativos? Quando foi? Que época? A senhora desde 2006 era defensora pública ligada à Previdência. Me diga qual foi a época. A obrigação era de ter uma avaliação anual. Não, a pergunta é outra. A pergunta é quando foi que houve? Em 2006 até 2025 que a gente está aqui. Quando foi que houve? Não me recordo quando foi. Nunca houve, doutor? A data específica. Nunca houve validação de cadastro. Nunca. Você sabe quem propôs a validação do cadastro? O nosso governo. E sabe quem lutou contra a validação do cadastro? Esses que estão dizendo que foi o nosso governo que foi contrário. E como é que se prova isso, doutora? Dezenas de emendas que foram apresentadas por ocasião da tramitação da MP 871. Assinadas por deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores e do PDT, na sua grande maioria. A avassaladora maioria. Então, por favor, não vamos brincar com a verdade dos fatos. O governo que, de forma sistêmica, combateu a corrupção, a senhora se lembra de algum governo que tomou esse corolário de medidas no início da administração? Me diga aí quais foram. Como a MP 871, a senhora está lembrada de algum governo que fez isso no início da administração? Não recordo. Pois é, porque só o governo de Bolsonaro fez. Iniciou a gestão com revalidação anual de autorização de descontos, que o Congresso não permitiu, principalmente capitaneado pelo PT. Fim da condição cartorária da CONTAG. E quero lembrar a senhora que 90% desses descontos em 2019 eram CONTAG, ligado à CUT e ao PT. Regularização do seguro-defeso, quase R$1 bilhão que foi economizado, e agora a gente está vendo os escândalos voltarem. A senhora sabe disso. Escândalos do seguro-defesa agora viraram lugar comum. Cidades que têm 5, 6 mil habitantes, com 10, 12 mil pescadores. Cancelamento de benefícios irregulares, cruzamento de dados e consolidação dos dados da Receita, restrição do auxílio reclusão, carência de 24 contribuição, proibição de acúmulo com pensão, programa especial para análise de benefícios, pagamento de bônus que este governo está reeditando agora, né, para diminuir a fila da Previdência. Este governo do presidente Bolsonaro é o único em 30 anos que enfrentou a corrupção. Agora nós estamos vendo aqui a inversão do discurso pela narrativa que não tem nenhuma veracidade. Agora as pessoas falam aqui com uma verdade que nos assusta. Opa! A outra peça da narrativa. O governo do PT descobriu a fraude que começou no governo de Bolsonaro. Doutora, por favor, doutora Patrícia, o governo do PT foi quem demitiu o presidente do INSS e o procurador-geral, o senhor Vigílio, assim de moto próprio, espontaneamente, houve admissão por parte do governo do PT em função das denúncias que foram feitas por vocês ou pela imprensa? Doutora Patrícia. Os afastamentos foram alguns por determinação judicial. Todos os dois foram por determinação judicial. Tanto o presidente do INSS como o procurador foram afastados por decisão judicial. Pelo contrário, nós temos aqui o ex-ministro Lula dizendo o seguinte: o presidente demitido por Lula do INSS é um homem altamente qualificado. Para quê? Para roubar? Certamente, né? Está aqui, ó. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, tá, gente? 2 milhões de associados no final de 22, chegamos a 9 milhões e 400 mil em meados de 25. 7 milhões e 400 mil novos associados ingressaram no sistema nesses 2 anos e meio do governo do PT. A senhora acha normal? De repente essas associações passaram a ser assim tão procuradas, objeto de consumo desses trabalhadores, e o governo não despertou que estava havendo algum problema. A senhora acha normal que o governo tenha ficado inerte? A última pergunta, senador Marinho. Pois não, doutora. Eu acredito que esse problema e essa fraude, ela ultrapassa governos. Essa fraude já existia há muito tempo. Acontece que ela foi sendo aperfeiçoada. Está muito evidente que esse descontrole, de forma exponencial, cresceu no atual governo Lula.
Está muito evidente, os gráficos mostram isso. E não é à toa que a gente percebe que acontece exatamente nesse governo esse descontrole, porque a gente está vendo as estatais do Brasil. As estatais dando prejuízo, quando davam lucro até pouco tempo no governo anterior, agora nós estamos tendo prejuízo por cima de prejuízo. Então o forte não é controle dessa turma que está no poder, e essa CPI tem o dever de demonstrar para a população exatamente o que aconteceu com cada brasileiro que foi lesado aqui. E eu vejo aqui alguns colegas parlamentares falarem essa palavra roubo, 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 e eu fico achando assim, mas por que não assinaram a CPI para investigar o roubo que hoje eles dizem que o governo Lula acabou, que está efetivamente devolvendo o dinheiro? Quer dizer, o contribuinte paga duas vezes. Quem paga imposto não aguenta mais, está pagando duas vezes. Tem que ressarcir, óbvio. Mas por que ninguém foi preso ainda? Não é o governo que acabou com isso? Muito menos na Lava Jato. A gente tinha aí uma dúzia de pessoas presas. E eu acho que esse escândalo aqui, pelo que está se desenhando, vai deixar o Petrolão, o Mensalão, no chinelo. Porque se aproveitar da boa-fé dos brasileiros, né, é algo surreal. Eu quero, inclusive, colocar que essa turma que se diz indignada hoje, inclusive, está federado com o deputado que está querendo que continue a mesma coisa. Está aqui. Nesse exato momento, essa turma que não assinou a CPMI, apresentado o projeto pelo PCdoB, federado com o PT, um projeto está para ser votado a qualquer momento na Câmara. A emenda apresentada pelo PCdoB, repito, federado com o PT, retorna a possibilidade de débitos para associações e sindicatos, limitando o conteúdo do projeto a descontos indevidos. O projeto é claro, com o objetivo de parar essa sangria. Então parece que as pessoas estão completamente surdas, cegas e mudas para essa tragédia humanitária que está acontecendo. A senhora falou que tocou muito, pelo que eu percebi, durante as enchentes, da tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que a senhora atendeu algumas pessoas menos favorecidas. Qual foi o caso que mais lhe marcou na sua terra, no Rio Grande do Sul, quando a senhora viu que a pessoa estava tendo desconto e nem sabia do que se tratava? Teve algum caso específico? Teve um caso específico em que eu fui analisar o histórico de créditos do um segurado. Ele tinha 11 empréstimos consignados e um desconto associativo. O valor que ele recebia, quanto era? O valor do benefício? Pelo que eu recorde, era em torno de R$600. R$600? Tinha muitos descontos indevidos, tinha muitos descontos. Alguns ele reconhecia, outros ele não reconhecia. Sobrava 600, é isso? De todo o valor dele. Pessoal, se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição. Veja só, esses resultados que você está vendo aí são os meus resultados. Eu faço isso aqui na internet, vivo da internet. Se você quiser aprender como fazer isso, não tem nada a ver com aposta, jogo tigrinho, não é nada disso não. É um trabalho sério aqui na internet, onde você traz notícias, monetiza um canal e rentabiliza mensalmente. O YouTube te paga mensalmente para você trazer conteúdos de notícia, novela, filme, jogo, futebol, qualquer assunto. Desde que você faça da maneira certa, você pode rentabilizar pelo menos de 2 a 5 mil reais. Isso eu garanto que você pode fazer, ainda que você não saiba de nada, nunca tenha feito nada aqui na internet. Isso é totalmente possível. Não estou prometendo aqui que vai ser de uma hora para outra, que você vai se tornar um milionário, nada disso. O que eu estou garantindo a você é que você pode ter uma nova profissão desde que você estude e aplique o método da maneira certa. Se você quiser entender, se você quiser saber como funciona isso aqui na internet, clica no link no primeiro comentário fixado ou aqui na descrição e assista a aula que tem lá, que é totalmente gratuita. Pessoal, começou
a tão esperada CPMI do INSS. Nós estávamos aguardando, nós até pensava que isso não ia acontecer, porque o governo federal que disse, o Lula que disse que começou no tempo de Jair Bolsonaro e eles eram os culpados e agora eles descobriram essas fraudes, esse governo não quis lá atrás assinar para instaurar essa comissão parlamentar de inquérito. Eles não quiseram. Mas como a maioria da oposição conseguiu, e aí os presidentes das casas apoiaram para que isso fosse para frente, aí eles decidiram dar um passo atrás e dizer, vamos assinar. Mas eles pensaram que iam tomar conta dessa CPMI, colocando o presidente, indicado pelo governo e pelo senador Davi Alcolumbre, que ia ser justamente aquele lá do Amazonas, o Omar Aziz, e o relator, ou seja, o governo queria tomar essa CPI para eles fazer do jeito que eles quisessem, trazer quem eles quisessem e fazer aquela farra que eles fizeram igual a outra, né? Mas quebraram a cara porque perderam, não conseguiram ganhar. O Omar Aziz não conseguiu a cadeira de presidente, perdeu, graças a Deus, né? Já pensou? A esquerda tomando conta, o que eles não ia encobrir, né? O Omar Aziz perdeu e o relator também, ainda bem que não foi indicado por eles. A oposição ganhou. Agora vamos ver, né, que agora tá com a faca e o queijo na mão, para descobrir até, né, muita coisa. Vamos ver se, aí é que tá a questão, se o STF não vai meter o dedo no meio para dizer, ó, isso não tá regular, isso não é certo. Ou então vir com aquela historinha de habeas corpus, né? Ah, o irmão do Lula vai depor, habeas corpus. Fala se quiser. Ah, o Carlos Lupe, que foi ministro do INSS. Não, Carlos Lupe, habeas corpus, fala o que quiser, ó, fala se quiser, fica calado, aí fica aquela coisa toda. Mas, pelo menos um avanço, uma vitória para a direita, uma derrota para o Lula nesse ponto. Vamos ver o que é que vai acontecer. E também tá ruim pro governo, eu tenho certeza que eles estão nervosos, com medo, que muita coisa vai vir à tona, tenho certeza. Mas o relator dessas fraudes do INSS também que vai trabalhar em cima disso é o André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Pronto, outra derrota para o governo. Ainda bem, porque independente de lado, independente de direita, esquerda, de quem foi, quem não foi, nós queremos saber quem roubou. Nós queremos saber quem foi que roubou o dinheiro dos aposentados. Se foi no governo de Bolsonaro, de Lula, Dilma, Temer, não interessa. O que interessa é que essas pessoas sejam deflagradas, paguem pelo que fizeram, sejam presas. É isso que importa. A gente não pode ficar com essa briguinha de dizer, eita, foi fulano, foi ciclano, não foi, bora cobrir esse, cobrir aquele. Não. Se for que não... Igual alguns já cogitaram, querem trazer Bolsonaro para depor, se Alexandre de Moraes deixar, né? Tem isso também. Mas querem trazer o Bolsonaro para depor, então traga Bolsonaro, traga Dilma, traga Temer, traga o Lula, tudo senta aí e falar, né? Não é para trazer um, tem que ser igual para todos. Não pode ser dois pesos, duas medidas, tem que ser igual para todos. Se trouxer Bolsonaro, traga a Dilma, traga o Temer e bota o Lula aí também, para ver o que ele vai falar. Então tá aí, pessoal. Já uma vitória, já estamos vendo, vamos ver, ainda tem muito chão para rolar, é muito tempo ainda, mas já é um começo bom, já é uma vitória muito grande e expressiva para a direita. Tomara que o STF não diga, não, isso não pode, não investiga isso, não investiga aquilo, isso não. A CPMI, eles têm o poder de polícia, de investigação, de inquirir, trazer pessoas, prender, até ali dentro naquele negócio ali, se eles verem que a pessoa está mentindo ou alguma coisa, os deputados têm o poder de mandar prender, vê só. Então é de muita importância. Tomara que traga bons resultados e nós veja isso sendo esclarecido de forma transparente. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.